Salve, salve galera! Mais um conteúdo aqui para vocês no nosso canal. Estamos trabalhando na nossa playlist Treinando o Papai. Na semana passada nós entramos num tema sobre o que interfere no desenvolvimento do meu filho no esporte ou no futebol. Falamos um pouco sobre a importância da rotina, dele dormir no mesmo horário, de acordar no mesmo horário. Dá uma espiada lá se você não viu ainda, o vídeo ficou bem interessante. Como eu falei, é um tema muito longo, então eu dividi em algumas partes. Hoje a gente está fazendo o trabalho aí da segunda parte desse vídeo, onde a gente vai entrar num tema que é muito importante a gente acompanhar de perto aí o nosso filho. Excesso de jogos e treinos. Isso é uma coisa que acontece de forma rotineira no início da carreira dos nossos filhos e é importante que a gente coloque na balança para que isso não atrapalhe o desenvolvimento dele e nos jogos aí ele não tenha uma queda de rendimento. Quando o nosso filho está na escolinha, ele começa a participar de campeonatos, entra na federação, começa a ter um destaque, a gente começa a publicar algumas coisas que ele está fazendo aí no dia a dia, muitas escolinhas de fora e outros times começam a chamar ele para jogar, para treinar, e que a gente tem que ter cautela, porque isso pode lá na frente atrapalhar um pouco a caminhada dele e no final do ano ele está desgastado com tudo isso. O que acontece muito é que ele vai entrando em alguns campeonatos, vai entrando em alguns jogos, jogando por times diferentes, escolinhas diferentes. É muito legal ele ter essa rodagem, né, para pegar experiência, pegar casca. Porém, vai chegando no final do ano, isso vai afunilando. E o calendário ele é estreito, começa a bater 2, 3 campeonatos e você já criou um compromisso com o clube, né, com o time que ele foi jogar e você tem que cumprir esse compromisso. Eu mesmo, com o Lucas, quando ele começou a se destacar ali com 9 anos, né, começou a ir bem, eu comecei a entrar nessa onda, o que é normal pra gente, né? A gente entende que é importante ele estar sempre em jogo, que isso vai trazer experiência. E eu fui nessa onda e comecei a colocar ele para jogar. O pessoal chamava ele, o pessoal chamava ele e ele começou a curtir. Porém, no gargalo aí desse filtro, quando chegou no final do ano, a gente chegou a 2, 3 dias jogar 5, 6 jogos, até mais, e isso daí foi bem desgastante para ele. Chegou um dia, um domingo, ele já tinha participado de 2 finais e a gente estava indo para uma terceira semifinal. Dentro do carro eu já vi na carinha dele que ele estava desgastado. Ele jogou no sábado 2 jogos e no domingo ele tinha mais 3. Porém, a gente tinha um compromisso, né? E é ele mesmo serviu como aprendizado naquele momento que quando a gente se compromete com algo a gente tem que cumprir. E depois a gente se planejar melhor para que os compromissos realmente se encaixem na nossa agenda. Então, por outro lado, quando o atleta começa a se destacar, ele entra na federação, começa a participar de jogos, muitas vezes o pai acaba tirando da escolinha, acaba tirando ele das escolinhas de futebol onde ele trabalhava. Isso não é bom. Por quê? Porque na escolinha é onde ele vai realmente aprender os fundamentos básicos. Na escolinha, os professores vão parar e mostrar para ele a técnica do passe, vão mostrar para ele a técnica do chute, vão dar uma atenção diferenciada para ele. O que na federação a gente também faz, mas só que não de forma focada, né? Porque a gente fica mais preso ao calendário de jogos, né? Então a gente tem que fazer um trabalho focado nos fundamentos, principalmente na iniciação dos alunos mais novos. Então é importante ele estar numa escolinha. Um personal também é bem legal, né? Um personal. Porém, a escolinha ela traz outras coisas que o pessoal não traz de forma coletiva. Mas o personal ele vai corrigir os fundamentos, ele vai conseguir de forma pontual assistir o jogo, orientar o atleta, ter um vínculo de confiança com esse atleta. Por outro lado, no meu ver, a escolinha traz uma coisa que o personal não traz. Né? A escolinha de futebol, como o atleta ele é federado, ele está um pouquinho à frente, na escolinha de futebol ele vai pegar muitos atletas que estão um pouco abaixo dele, que ainda estão correndo atrás para chegar nesse nível. E nessa situação ele acaba tendo mais liberdade para poder fazer o próprio futebol dele. Então ele começa a pegar confiança num drible, ele faz gol, ele se diverte mais na escolinha, porque a escolinha não tem o compromisso da vitória, não tem o compromisso, né, com o clube. A escola é realmente o lugar onde ele vai aprender e se divertir. Como ele vai sobressair, como eu estava falando, os outros atletas, ele vai fazer gol, ele vai conseguir fazer uma marcação, isso vai trazendo confiança para ele, onde quando ele vai para o alto rendimento, essa confiança, mesmo que ele tenha mais dificuldade, faz com que ele desenvolva um pouco mais rápido. É muito importante o atleta que está na federação e jogando em alto rendimento permanecer na escola, numa escolinha de futebol ou de futsal, porque lá ele vai fazer outras coisas que o esporte proporciona. Por isso é importante todos esses estágios.
ele ter o trabalho da escolinha de futsal, de futebol, aos poucos ele amadurecendo, ele trabalhar um pouco alguns campeonatos, até jogar em alguns times diferentes para conhecer outros trabalhos, não muitos, mas só que ele tem que ser bem mensurado, tem que ter uma balança. Ver que ele está cansando, tem que diminuir um pouco o ideal, que eu vejo como ideal. Até no máximo 2 treinos, eu digo 1,5 treino, né? Porque tem dias que não é necessário ele fazer 2 treinos, dependendo do treino que ele fez. E isso conforme a maturidade dele, a maturação dele, né? Conforme ele vai desenvolvendo, ele vai aumentando a quantidade de treino. O que exige mais do atleta? O personal exige um pouco mais do atleta. Né? Se é um personal ali que trabalha de forma focada, então ele exige um pouco mais do físico do atleta, porque só ele, né? Então é o tempo todo na atividade. A escolinha de futebol, ele vai ter mais confiança, então ele vai conseguir trabalhar, mas só que nem todo treino vai ser tão intenso. A federação, ela traz um desgaste tanto físico quanto mental para o atleta, né? Porque ali você cobra um pouco mais, é importante ele estar toda hora atento mentalmente para aquilo. Então a federação, ela traz um desgaste mental também para. Bom, com o Lucas, o que eu faço? Ele tem alguns treinos diferentes na semana, porque ele trabalha campo e futsal, então eu tento mensurar os horários dele para que ele faça até 2 treinos por dia, não tenha nenhum dia que ele não deixe de fazer um treino. No início da semana, ele faz personal de campo, um pouco mais pegado, um pouco mais de 1 hora, então ele faz em um dia único esse personal de campo, onde ele estica um pouco mais, onde ele começa a ativa dele na semana, né, depois de um final de semana de jogo, e como é um treino muito bom, um treino só para ele, nesse início de semana eu deixo aí para que ele faça na segunda-feira. Ele tem um compromisso com a escola. Também no início da semana ele tem um treino. É um treino um pouco mais, de um pouco menos de tempo, não é tão desgastante, porém é logo depois do colégio, então tem o desgaste porque ele acorda cedo, está ali no próximo do período do almoço. Mas só que nesse dia, aí ele já faz um treino de futsal à noite. É um treino mais pegado, 1h15, ali 1h30. Então nesse dia ele já faz 2 treinos. Um dia depois, aí ele faz um treino só, mas só que ele faz um treino um pouco mais longo, novamente, né? Então, quando ele faz um treino só, é sempre um treino mais longo, mais pegado. E na sequência, ele já tem mais 2 treinos. Um treino mais curto, de campo, né? Um pouco menos de tempo de treino, e depois ele já vai direto para o futsal. Mas aí é um treino mais tático. Então, também são 2 treinos aí que ele tem num dia posterior. E para fechar a semana, eu deixo um treino só, mas só com um treino um pouco mais intenso, onde é o específico de futsal. Aí sim, aí ele já trabalha com um pouco mais de intensidade, focando já o final de semana, porém mantenho ali o tempo de descanso de forma correta. Enfim, por isso que eu falei, ele tem base de 1 a 2 treinos por dia aí na semana, 5, 6 treinos. O que eu faço é, os dias que ele tem um pouco mais de tempo livre, eu coloco um treino em casa. Eu faço alguns treinos com ele de mobilidade, faço alguns treinos com ele de explosão, de fortalecimento. Toda semana, 2 a 3 treinos, mas dentro de casa. Então eu coloco esses treinos nos dias que ele tem um treino só, para que ele não tenha muito desgaste e no outro dia ele consiga descansar e render normalmente aí, como ele consegue render nos treinos todos os dias. Então vamos lá, olha quanto é importante a gente mensurar as duas coisas. Eu não posso ter muito treino para ele, muito jogo, porque senão há um desgaste. Também não posso deixar com que ele faça poucos treinos, tire ele dos treinos que vão trabalhar as coisas mais importantes para ele desenvolver. Essa observação tem que ser no dia a dia, ver como ele está quando ele sai do jogo, ou quando ele está no outro, se ele sempre está animado para ir para o jogo, ou se você sente que ele está desanimando, porque isso não é só uma queda de rendimento. Chega um momento que ele pode cansar, né, dessa rotina. Eu sei que a gente, quando o nosso filho entra no futebol ou no esporte, ele começa a caminhar, a gente começa a procurar várias informações, quer trazer o melhor para ele, enfim, mas só que é importante também a gente mensurar e sempre trabalhar em cima da maturação dele e sempre procurar os profissionais certos para que você não faça uma carga desnecessária no seu filho. A rotina dele. Então a rotina dele é importante para que ele tenha o corpo dele respondendo na recuperação. E agora a gente está falando sobre os treinos. Então, ou seja, a agenda dele do dia a dia é de atleta. Mas como eu falei, dentro da maturação dele. Não pode também tirar a infância dele. Mas só que alguns sacrifícios do dia a dia são importantes. Um pouco menos de celular do que os amigos dele, um pouco menos de videogame do que os amigos dele, né? Passeios. Isso tudo é importante para que com o tempo ele vá maturando, vá entendendo a importância disso e ele possa corresponder isso de forma natural. Então é isso. Agora montar o próximo tema aí para vocês vai ser o tema bônus, que nem eu falei, deixar a pulguinha aí atrás da orelha sobre algo que eu observo no dia a dia,
que eu queria saber também a opinião de vocês, e depois entrar nos dois temas polêmicos aí, que a gente fala mais sobre os pais aí, sobre os técnicos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço!